Olá, alunos! Hoje, na nossa aula de Direito das Famílias, nós vamos falar um pouco sobre o poder familiar, a relação entre pais e filhos, entre os ascendentes e a sua descendência de primeiro grau. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o poder familiar está estritamente ligado à filiação, qualquer que seja a sua origem, seja ela biológica, jurídica ou socioafetiva. Então, o poder familiar é a relação, a regulamentação da relação de direitos e deveres entre os pais e os seus filhos. Mas antes de falar propriamente de como esse instituto é regulado no ordenamento jurídico atual, é preciso a gente entender um pouquinho as transformações históricas pelas quais ele passou. E aí eu peço para jogar aqui na tela. A gente vai tomar como referência o direito romano, que é o direito que influenciou muito a construção da nossa legislação, especialmente a primeira codificação civil, o Código 16. Mas vamos lá. No direito romano, o poder familiar ele tinha outro nome, ele era chamado de pátrio poder, que significa o poder do pai. E era exatamente isso que representava o Instituto. Não existia uma relação de mão dupla, recíproca, de direitos e deveres entre pais e filhos. O pai tinha direitos e os filhos deveres em relação a este pai, que era o chefe absoluto da família. Os direitos desse pai eram tão ilimitados, tão absolutos, que ele tinha inclusive o direito de decidir sobre a vida e sobre a morte desses filhos. Em 16, quando a gente tem a nossa primeira legislação civil brasileira, o Instituto ainda se chamava Pátrio Poder, reflexo daquela sociedade patriarcal e hierarquizada do nosso país. E aí o que acontece? Nesse caso, em 16, nós tomamos como referência exatamente aquele modelo romano do direito exclusivo do homem, no caso do marido, já que a família era exclusivamente matrimonial, a família legítima, só o único modelo familiar reconhecido pelo ordenamento era a família a partir do casamento. Então, no casamento, o marido, o cônjuge varão, ele exercia tanto sobre os filhos quanto em relação à sua esposa a chefia do lar, a chefia da sociedade conjugal. Nesse caso, a mulher ela era relegada a uma função meramente de, como eu posso dizer, nem subalterna, porque ela só poderia exercer o pátrio poder na falta ou impedimento do pai. Então, ela só exercia essa função de chefiar, de regulamentar as relações com os filhos, de poder dar as ordens da casa, digamos assim, se não houvesse pai registrado ou no impedimento, em alguma circunstância que impedisse o homem de exercer esta situação. Esse cenário só foi começando a mudar a partir da década de 60, quando entrou em vigor uma legislação chamada Estatuto da Mulher Casada. Mas a modificação ela não foi tão profunda, porque na verdade ela trouxe um pouquinho da mulher para essa relação parental, mas falou que a mulher deveria ser vista apenas como mera colaboradora do marido. Então joga aqui. No Estatuto da Mulher Casada, que é a Lei 4.121, ainda existia a designação pátrio poder, o poder do pai, que significava que o marido exercia esse poder em colaboração. Ou seja, a mulher ela era um papel secundário e tanto é que em caso de divergência de opiniões a respeito da educação e criação dos filhos, a opinião masculina sempre preponderava. Essa situação, ela efetivamente só foi alterada a partir da Constituição de 88, quando a nossa Constituição previu expressamente a igualdade entre homens e mulheres, a questão da chefia conjunta da sociedade conjugal. Então, a partir desse momento, o pátrio poder, apesar de ainda ter essa designação, ele passou a ser exercido conjuntamente, em condições de igualdade entre o homem e a mulher.
Para se adequar a essa nova realidade, o nosso Código Civil de 2002 mudou até o nome do Instituto, que deixou de se chamar Pátrio Poder, o poder do pai, para se chamar Poder Familiar, justamente para dar essa ideia de que é a família, compreendida pelo pai e pela mãe, de maneira igual e democrática, que exerce essa relação de direitos e deveres recíprocos para com os filhos. Então a gente passa a chamar poder familiar, em que pese alguns doutrinadores até critiquem essa expressão, porque dizem que a ideia de poder, a expressão poder dá uma ideia de submissão. E, na verdade, o que há é uma autoridade. E aí muitos falam em autoridade parental. Tanto é que é essa expressão utilizada na Lei de Alienação Parental, que visa regulamentar esse instituto, que a gente ainda vai falar nessas aulas sobre poder familiar. Então, percebam como essa relação entre pais e filhos, ela foi modificada tanto ao longo da história. Enquanto num primeiro momento se privilegiava a posição do pai, ele era o centro da atenção da legislação, todos os direitos eram conferidos a ele, cabendo aos filhos apenas obedecer. Hoje, a legislação tem como ponto central os filhos menores, principalmente em função do princípio da proteção integral da criança e do adolescente. Então, a gente transfere o núcleo central da proteção dessa relação parental para a pessoa dos filhos menores e estabelece que a relação entre eles, apesar da hierarquia que deve existir em relação aos pais, é uma via de mão dupla. Tanto os pais como os filhos são portadores de direitos e deveres recíprocos entre si, ok? Bom, aí a gente vai começar a perceber essas transformações hoje na forma como a legislação ela regula o instituto. Então, em regra, o exercício do poder familiar é feito de maneira conjunta, igualmente pelos pais e pela mãe, sem qualquer tipo de hierarquia entre eles. A hierarquia que existe em relação à obediência dos filhos às regras ditas pelos pais. Então, nesse caso, joga aqui na tela. Num primeiro momento, a gente entende que o poder familiar ele é exercido conjuntamente pelo pai e pela mãe. E isso independe de relação de conjugalidade. Existe um ditado popular que diz que existe ex-marido e ex-mulher, mas não existe ex-pai e ex-mãe. Então, independente da relação conjugal, da relação afetiva que existe entre os pais, isso em nada altera a relação dele de direitos e deveres com seus filhos. Do mesmo jeito que o novo matrimônio, a constituição de uma união estável com outra pessoa, seja pelo pai, seja pela mãe, isso também não altera o exercício do poder familiar. O próprio Código Civil deixa claro, lá no artigo 1636, que o poder familiar ele é incomunicável. Então, o padrasto ou a madrasta, eles não exercem poder familiar. O que pode acontecer, o que pode vir a acontecer, mas que não é uma consequência necessária, é que, a depender da convivência familiar estabelecida entre padrastos, madrastas e enteados, esta relação de parentesco por afinidade venha a se transformar numa filiação socioafetiva. Mas, nesse caso, o poder familiar ele só poderá vir a ser exercido quando essa relação jurídica filial ela for devidamente reconhecida. Isso para fins formais da lei. Na prática, efetivamente, a gente não tem como fechar os olhos para a realidade de que, nessas famílias recompostas, chamadas famílias mosaico, em que eu tenho novos relacionamentos e as pessoas desses novos relacionamentos traz os filhos dos relacionamentos anteriores, aquela velha máxima, a família constituída pelos meus, os seus e os nossos. Essa situação, a gente não tem como ignorar que se o filho
de uma outra pessoa com um novo parceiro de alguém, ele passa a residir nesse novo lar conjugal, apesar de formalmente, legalmente, o padrasto ou a madrasta desta criança ou adolescente, ele não poder exercer o poder, não ter a possibilidade de exercer o poder familiar, de fato, ele acaba exercendo, porque cabe a ele e ao seu cônjuge, que é o pai ou a mãe dessa criança ou adolescente, chefiar o lar conjugal. Mas isso é uma discussão doutrinária que tem muito pano para manga e que não cabe aqui a gente abordar agora. Bom, então, fechando essa primeira conclusão, o poder familiar, ele é exercido conjuntamente pelo pai e pela mãe em pé de igualdade. Agora, pode acontecer que, a depender de uma situação fática específica, apenas um dos pais exerça o poder familiar. E aí joga aqui na tela. Quando eu falo que o poder familiar ele vai ser exercido exclusivamente pelo pai ou pela mãe, sem qualquer tipo de preferência entre eles, é somente em 3 situações. Quando não exista o pai ou a mãe, ou seja, o vínculo parental é formado apenas com um dos ascendentes de primeiro grau, quando existe algum tipo de impedimento desse pai ou dessa mãe, ou não reconhecimento. Significa dizer que no meu registro de nascimento, que é um instrumento hábil a provar a filiação, não há a indicação de um dos meus pais ou genitores. Então, nesse caso, eu só tenho constando lá a indicação da mãe ou a indicação do pai. E aí, por causa disso, pela indicação apenas de um dos meus ascendentes de primeiro grau, somente este irá exercer o poder familiar. Agora, partindo do pressuposto que não há nenhuma dessas 3 situações, nem inexistência, nem impedimento, nem ausência de reconhecimento, e que os dois estão exercendo o poder familiar, é possível que haja divergência entre eles. Um ache que a melhor decisão a respeito da criação e educação do filho seja de um determinado modo e o outro não concorde achando que é de um modo diferente. Então, nesse caso, nenhuma das duas vontades há de prevalecer em abstrato sobre a outra. Não há o que existia antes em relação à regulamentação lá do Estatuto da Mulher Casada. Então, havendo divergência entre os pais a respeito do exercício do poder familiar, essa divergência deve ser solucionada mediante suprimento judicial. Ou seja, é posto ao Poder Judiciário a situação fática e o juiz, levando em consideração o melhor interesse da criança ou do adolescente, ele vai fixar qual é o entendimento que melhor se adequa à formação adequada daquela criança ou adolescente. Ok? Então, em caso de divergência, pode ocorrer o suprimento judicial. Agora, também existe uma outra situação. E se esses pais estiverem praticando atos que conflitam com o interesse do filho? Eles deveriam agir sempre para proteção e interesse do filho menor, mas, ao contrário, estão agindo com atitudes, com comportamentos que conflitam com o interesse dessa criança ou desse adolescente. O que é que vai acontecer? Neste caso, o juiz ele pode nomear um curador especial. Então, quando eles divergem, o juiz supre a vontade, diz qual é a vontade que deve prevalecer numa situação pontual. Neste caso, não. O comportamento dos pais não está representando o interesse do filho. Então, se eles não representam o melhor interesse para o seu filho, então o juiz nomeia um curador especial para fins de exercer este poder familiar. E a gente ainda tem uma terceira possibilidade: a questão da nomeação de um tutor na ausência de ambos os pais. Então, a gente vai ver, quando estudar a
a tutela, que os próprios pais, eles podem indicar a pessoa que eles desejam que ocupe o seu lugar na criação e educação dos seus filhos, caso eles venham a falecer, enquanto seus filhos ainda forem menores. E a despeito dessa manifestação de vontade, a própria lei traz um rol de pessoas que podem exercer a tutela. No conflito entre essas duas previsões, parte-se do pressuposto que ninguém melhor que os próprios pais para saber quem melhor cuidaria dos seus filhos, a partir do princípio da confiança. Então, no caso de ausência de ambos os pais, a lei estabelece que um tutor será nomeado para fins de dirigir a criação e educação de uma pessoa menor de 18 anos, de uma criança ou adolescente, certo? E aí, o que é efetivamente o poder familiar? O que representa? Quais são os direitos e deveres que a legislação estabelece nesta relação jurídica entre pais e filhos? Essa relação de direitos e deveres está lá prevista no artigo 1634 do Código Civil. Mas eu deixo claro, há um entendimento que esse rol é meramente exemplificativo. Significa dizer que pode haver outras decisões relevantes a respeito da criação e educação dos filhos que não estão previstas neste dispositivo legal, certo? Mas vamos ver quais são os direitos especificamente trazidos pelo legislador. Joga aqui na tela. Então, o primeiro direito-dever trazido pelo artigo 1636 é de dirigir a criação e educação dos filhos menores. Ou seja, há um reconhecimento pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente que a criança e o adolescente é uma pessoa em desenvolvimento. Tanto é que a nossa legislação civil estabelece a maioridade que pressupõe o amadurecimento psicológico de uma pessoa apenas aos 18 anos. Significa que até os 18 anos a pessoa está construindo a sua personalidade. E aí, justamente por isso, cabe aos pais fornecer toda a gama de valores, educação, e essa educação não é educação estritamente formal, a educação escolar. Eu estou falando num sentido mais amplo, de cabe aos pais fornecer educação moral, política, religiosa, profissional e também cívica. Então, cabe aos pais proporcionar um ambiente sadio e adequado de convivência familiar, de convivência social, para que neste a criança e o adolescente possa desenvolver adequadamente a sua personalidade. Para isso, a legislação prevê a possibilidade de imposição de castigos. Porque se existem regras e estas regras elas forem descumpridas, há que haver sanções. E isso é muito importante para a criança e adolescente, o estabelecimento de limites. O que foi alterado na nossa concepção desse castigo é com relação à forma como ele é aplicado. A gente sabe que não pode haver qualquer tipo de agressão injustificada, de violência física ou psíquica contra a criança e o adolescente. E aí, muito se fala hoje na psicologia qual seria a forma mais adequada de exercer essa punição, como forma de repreender uma conduta contrária às regras impostas por aquela família. Muito se fala na restrição de direitos, que ela é muito mais eficaz do que os castigos físicos, até porque castigo físico é vedado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então é preciso sim ter regras, é preciso estabelecer essas regras de maneira clara para a criança e para o adolescente, é preciso também deixar de antemão claro que o descumprimento dessas regras acarretará sanções e que sanções serão aplicadas. Então, primeiro é preciso advertir a criança para que ela saiba os rumos e os limites que até onde ela pode exercer os seus direitos.
Então, isso significa dirigir a criação e educação da criança e do adolescente. Mas o artigo traz mais outras situações. Joga aqui na tela. Então, cabe aos pais exercer a guarda. E aí eu chamo a atenção. A guarda não se confunde com o poder familiar. Tanto é que em caso de divórcio, de dissolução de união estável entre dos pais, a guarda ela pode ser restrita em relação a um desses pais, caso seja estabelecido o regime de guarda unilateral. A gente vai falar sobre a guarda ainda nesse módulo sobre o poder familiar. O que eu queria deixar claro de antemão é que o direito de conviver, de ter os filhos em sua companhia, é um direito de ambos os pais, independente do vínculo conjugal ou convivencial entre eles. No entanto, a depender da forma como foi estabelecida essa guarda, esse direito ele pode ser reduzido, se for o caso de imputação de guarda unilateral. Mas mesmo nestes casos de guarda unilateral, sempre é reservado ao não guardião o direito de convivência, o que a gente chama, até de maneira um pouco equivocada, de direito de visitas do pai não guardião, certo? Então, cabe aos pais exercer a guarda conjuntamente. Tanto é que hoje há um estabelecimento da prioridade da guarda compartilhada, porque é direito tanto dos pais de conviver com os seus filhos, como dos filhos de ter a convivência com ambos os pais. Quanto maior essa convivência familiar, exceto naqueles casos em que essa convivência não oferece condições adequadas para a formação psicológica da criança, o filho ele tem o direito de tentar conviver de maneira mais equânime possível com ambos os pais, certo? Esse direito, inclusive direito de convivência, foi estendido aos avós pela legislação civil. Vamos aqui, volta aqui para a nossa listinha do artigo 1634. Terceiro direito dever estabelecido é o direito de conceder ou negar a autorização para o casamento. E aí vamos lembrar um pouquinho aqui a matéria sobre casamento. Nosso Código Civil diz que a pessoa atinge a maioridade civil, ela responde por si só pelos seus atos a partir dos 18 anos. Mas estabelece uma idade núbio diferente. A idade núbio é a idade permitida para o casamento. E essa idade se dá a partir dos 16 anos. Então, a partir dos 16 anos, a pessoa pode casar. Mas ela não pode, ela ainda é considerada relativamente incapaz, o que acarreta a necessidade da autorização dos seus pais para a realização do casamento. Então, a pessoa, o adolescente que tiver entre 16 e 18 anos, ele pode casar, mas para casar, ele precisará da autorização, do consentimento dos seus pais. Caso algum desses pais ele venha a negar esse consentimento, a pessoa ainda pode buscar, o adolescente pode buscar o suprimento judicial desta autorização. Só que o juiz só dará esse suprimento se verificar que, no caso concreto, a negativa dos pais foi injustificada. Então, cabe aos pais, no exercício do poder familiar, enquanto os seus filhos forem menores, conceder ou negar a autorização para o casamento. A partir dos 18 anos, nem os filhos estão sujeitos mais ao poder familiar e podem casar conforme a sua livre e espontânea manifestação de vontade. Vamos voltar aqui para a relação do artigo 1634. No inciso 4, ele diz que cabe aos pais conceder ou negar autorização para viajar ao exterior. Bom, é preciso a gente fazer uma distinção. Com quem o filho vai viajar? É com um dos genitores ou é com um terceiro que não seja seus pais? Se a viagem ao exterior for com um dos pais,
o outro precisa autorizar. Essa autorização não é necessária se a viagem for dentro do território nacional. Então, dentro do território nacional, se o filho viaja com um dos pais, ele não precisa ter autorização do outro. A autorização do outro pai é apenas em casos de viagem ao exterior. Agora, quando essa viagem ao exterior for com um terceiro que não o pai ou a mãe da criança ou adolescente, aí ambos os pais, a todos aqueles que exercem o poder familiar, eles têm o direito de conceder ou de não autorizar a viagem do filho ao exterior, certo? Vamos lá. Inciso 5 do artigo 1634. Cabe aos pais conceder ou negar a autorização para a mudança de residência permanente para outro município. Não é qualquer mudança de residência. É a mudança que afasta a criança, possivelmente, do convívio com o não guardião. Ou então, mesmo que seja a guarda compartilhada, porque é sim possível guarda compartilhada entre pais que moram em cidades distintas. Então, nesse caso, a mudança do domicílio, por implicar uma série de consequências na vida social e familiar da criança, ela precisa da autorização de ambos os pais, certo? Vamos voltar aqui. Cabe aos pais nomear tutor. Como a gente já falou, nada melhor do que os próprios pais para indicar aquela pessoa que eles confiam que melhor cuidará dos seus filhos na sua ausência. Então, na falta de ambos os pais ou impedimento do sobrevivente, por exemplo, eles podem indicar a pessoa quem eles gostariam de deixar responsável pelos cuidados do seu filho, certo? E aí, em caso desta nomeação, a ordem legal estabelecida pelo Código Civil, ela poderá deixar de ser observada. Voltando aqui para a tela. Cabe aos pais a representação ou assistência dos seus filhos. Lá no Código Civil, na parte geral, a gente viu que as pessoas elas são classificadas, a depender da sua idade, em capazes, relativamente capazes e absolutamente incapazes. O que acontece? Quando uma pessoa é absolutamente incapaz, o Código diz que ela não pode exercer nenhum ato da vida civil. Ela deve ser sempre representada. Então, os pais representam seus filhos enquanto estes ainda não tiverem 16 anos completos. Mas a partir do momento que ele faz 16 anos e até os 18, essa pessoa é considerada relativamente incapaz. Ela não pode, por si só, praticar alguns atos da vida civil ou depende da forma que a lei lhe permite praticar esse ato. E aí, nesse caso, quando esses atos que ele não pode, por si só, praticar sozinho, a lei impõe a assistência dos pais. Então, eles representam no caso de absolutamente incapazes e assistem no caso de relativamente incapazes. Voltando aqui para a tela. Cabe aos pais reclamar o filho de quem ilegalmente o detenha. Ou seja, se alguém está abusando do seu direito, inclusive isso pode ser exercido em relação aos próprios pais. Dentro do regime de guarda, e principalmente no regime de guarda exclusiva, a gente tem o estabelecimento dos direitos do guardião e os direitos de convivência com o não guardião. O abuso na entrega da criança, na devolução, dentro dos períodos de convivência estabelecidos, ele permite, inclusive, a medida da chamada busca e apreensão de menores. Você vai realmente tomar do outro aquela criança que ela está ilegalmente retendo.
Então, qualquer pessoa que não tenha o direito de estar na companhia da criança ou estar exorbitando esse direito, ele pode ter essa relação reclamada por qualquer dos pais, inclusive um em relação ao outro. Vamos lá continuar. Cabe aos pais exigir obediência e respeito. E aí, esse inciso nada mais é do que uma consequência do inciso 1 do artigo 1634. Se cabe aos pais dirigir a criação e a educação, na direção dessa criação e educação, cabe a eles exigir obediência e respeito às regras impostas, certo? E por fim, cabe aos pais exigir a prestação de serviços. Só que aí eu chamo a atenção. Não é exploração econômica do filho. Até porque a atividade remunerada, ela só pode ser exercida para menores de 18 anos na condição de menor aprendiz. Quando o código diz que cabe aos pais a possibilidade de exigir a prestação de serviços, são aqueles serviços realizados às atividades domésticas, que vão inclusive contribuir na formação da cidadania deste filho. Então, levando em consideração a idade e a condição do próprio filho, você estabelece atividades cotidianas, como, por exemplo, forrar a cama, arrumar o quarto, lavar a louça, botar a mesa, tirar a mesa. Essas atividades do cotidiano que vão certamente influenciar e colaborar na formação da personalidade proativa desse filho. Então, você está, de certa forma, a exigência da prestação desses serviços está visando preparar o filho para a vida adulta. Então, aqui a gente vai encerrar este bloco de poder familiar, mas nas próximas aulas a gente continua a falar sobre esse assunto. Um beijo para vocês!